Vergonha. Você precisa trazer para a consciência um nome para sua vergonha. Tenho vergonha de falar. Não, você não tem vergonha de falar. Você tem vergonha de, ao falar, alguém te criticar, alguém te zoar, alguém falar algo sobre você. A sua vergonha não é sobre falar. A sua vergonha é sobre o que os outros vão falar de você por você estar falando. Tá? Então, dê um nome para sua vergonha. Vergonha é o medo do julgamento? Ah, eu tenho medo das pessoas julgarem, de acharem que eu não estou falando bem. Mais um exemplo pessoal. Eu tenho uma voz extremamente estridente. Eu tenho uma voz extremamente alta. Eu tenho uma voz chata, no meu ponto de vista, né? E aí, quando eu comecei a me posicionar e a falar, eu achava assim, cara, eu tenho medo de falar porque eu tenho medo do julgamento, do que as pessoas vão falar sobre a minha voz. Ah, eu tenho medo de estar sempre falando a mesma coisa e ser repetitiva. Eu tenho medo das pessoas falarem para mim que eu estou sendo repetitiva. Eu tenho medo de ouvir das pessoas que o que eu faço e o que eu falo não é interessante. Eu tenho medo de falar aqui e estar falando sozinha e ninguém me retribuir. É disso que eu tenho medo. Então, quando você traz esse medo para a consciência, a gente começa a traduzir e a bloquear e a mudar esse medo, tá? Então, por exemplo, foi o que eu falei para vocês, eu tenho uma voz estridente, eu não gosto da minha voz. Só que eu tive que me colocar numa posição que se eu não falar, se eu não mostrar para as pessoas o benefício do que eu faço, do que eu entrego, elas nunca vão saber o que eu tenho de melhor para entregar para elas. E o meu silêncio não paga os meus boletos. Então eu preciso falar para que eu possa pagar os meus boletos. Aí eu tenho vergonha de ir ali no meu chefe e falar que eu não gosto disso que ele faz. Enquanto você não falar, continuar com vergonha de não falar, o seu chefe vai continuar fazendo as coisas que ele faz com você. Entende? Então, é posicionamento, é um quebrar a cada dia dessa sua vergonha.